Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Finalmente Residente. E hoje a gente trouxe um especialista de uma área que sofreu turbulências ao longo aí da pandemia e também revelou a falta desse tipo de profissional dentro do mercado da medicina. A gente sabe que eventualmente muita gente se aventura, mas há uma grande diferença entre o médico que de fato é intensivista de formação daquele que pratica a medicina intensiva, né? E também teve a Comissão Nacional de Residência Médica, acabou fazendo uma grande mudança para quem vai querer a carreira de medicina intensiva, aprovando aí para acesso direto o que antes era uma especialidade que precisava de pré-requisito, no qual a gente conseguia aporte aí, quem atuava como intensivista e depois fazia uma prova de título, quem tinha pré-residência anteriormente em clínica, cirurgia e anestésio, só que agora você que está aí no seu 6º ano já pode ser um candidato e entrar na medicina intensiva. E tudo isso a gente vai saber. E Joana apresenta o nosso convidado e expõe um pouco mais essa especialidade maneira que é a intensiva. Ô, John, você falou tudo. Eu tô completo hoje. Eu falei, que isso? Não vai deixar pra eu falar nada, cara? Como assim? Cara, uma das especialidades... tô vendo, tá aí voando. Uma das especialidades, acho que mais complexas da medicina, acho que a gente vai debater um pouco dessas polêmicas aí da UTI, né, John? De, putz, será que o recém-formado tem ali o feeling de um intensivista para estar ali trabalhando num que eu considero uma das áreas mais difíceis? É até engraçado isso, na pediatria não é tão comum a gente ver, na verdade, na pediatria você, se não é intensivista pediátrico, raramente você vai estar trabalhando numa UTI, pelo menos nos grandes centros. Então é bem diferente, assim, dentro da pediatria e da clínica de uma maneira geral. Mas uma especialidade lindíssima, maravilhosa, que foi aí, abraçou muita gente em período de pandemia, muita gente acabou indo para a UTI e desenvolvendo gosto, né, John? E muita gente aí começou a pegar a UTI, começou a manejar a ventilação mecânica, começou a ter que estudar, viu que dava para entender alguma coisa, não é lá um bicho de 7 cabeças, e começou a pegar gosto pela coisa. Muita gente que agora vai fazer a residência aí, fizeram nesse último ano, ou vão fazer nesse próximo. Então, para apresentar aí o nosso convidado super especial, Guilherme Benfatti está por aí, querido. Olá, prazer. Agradeço o convite da equipe da Medo, é a primeira vez que eu estou aqui e é um prazer estar aí com vocês discutindo isso que vocês falaram. Acho que a especialidade foi a que do ano anterior para esse foi o que mais mudou aí mudaram os planos, devido a essa... Agora, antes era neurologia, neuro também, infecto também. Neuroinfecto. Olha só como eu tô por dentro da medicina. Era neuroinfecto, clínica médica, cirurgia geral anestésio e anestésio. Também, né? Isso, que poderiam prestar a prova, né, como pré-requisito. Agora virou acesso direto, está sendo um teste, né? Acho que agora todos os serviços vão tentar se adaptar nesse novo programa, no novo estilo. Então vai ser um desafio aí para todo mundo, tanto para os serviços, quanto também para os residentes, né? Os futuros residentes, que começa agora esse ano. Começaram o quê? Agora, dia 1º, né? Então, vamos ver como que vai... Cenas dos próximos capítulos. Acho que vai ser bem sucedido, porque teve um monte de gente de clínica que passou para agora para intensivo. Eu ia falar isso agora. Não, vai ser tranquilo, já tá. Não, que dó, né? Quem fez clínica para fazer UTI, e aí vai lá e fala, não. Vai fazer mais quantos anos que agora é, Agora mudou para 4 anos, né? Pois é, que delícia. Oi? 4 anos. Não eram 3? É 4. É 4. Eu acho Deus, que é. Pai. Acho que 4 anos. Eu não tenho certeza. Caraca. Eu tenho quase certeza que virou 4 mesmo, pelo menos na maioria dos serviços. Vou pesquisar enquanto vocês vão conversando aí. Boa. Ô, Gui, se apresenta de onde você veio, qual formação que você fez, porque você pegou, na realidade, a UTI como subespecialidade da clínica, não é mesmo? Isso, ninguém formou ainda. Eu me formei em 2015, tá? Aí já emendei a residência de clínica médica 2016, 17, aí residência de UTI, de terapia intensiva 18 e 19. Aí tô aí na área desde então. Então, foi ótimo, assim, o pré-requisito em clínica médica, eu ter me formado em clínica médica, serviu muito como base para enfrentar a residência de terapia intensiva, que é o que você falou. A dificuldade técnica é muito alta, é um paciente com alta complexidade, você pega todas as áreas ali da medicina, neurologia, cardiologia,
infectologia, tudo no mesmo paciente, nefrologia. Diferente, um exemplo, na residência de cardiologia, você passa pela rodízio da aterosclerose, o rodízio da arritmia, o rodízio da insuficiência cardíaca, lá na UTI não. Você pega todas as áreas ali no mesmo paciente, você tem que lidar com tomada de decisão rápida, que vai ali decidir no momento, em curto prazo, no desfecho do paciente. Então, isso que me agradou também em fazer terapia intensiva, essa tomada de decisão rápida, raciocínio rápido, fazer procedimentos se necessário. Então, esse jogo rápido é bem bacana, é bem dinâmico. Animal. Só que colocando a doutora Eliana Kaser, presidente da Comissão de Formação do Intensivista, diz que ingresso direto de 3 anos de especialização. Tá bom? Opa. Então são 3 anos. Boa. 3 aninhos aí. 3 anetas. Pelo que eu li, então é um ano aí, que antes os 2 anos que a gente fazia já entrava no mundo da terapia intensiva direto, né? Agora, obviamente, não vai entrar diretamente. Os programas estão se adaptando, mas primeiro eles vão deixar o residente com uma base geral para depois colocar ele à beira do leito ali na terapia intensiva no fight mesmo. Então vai ter uma introdução onde vai colocar, vai dar essa base para depois ir para o beira-leito ali de terapia intensiva mesmo. Boa. Até depois a gente vai aprofundar nesse assunto, porque eu tenho um monte de dúvida para saber a tua opinião, também. hein? Boa. Vou te colocar Eu, na verdade, John, eu queria começar perguntando uma coisa que você já comentou, Gui, que tô íntima, né, paulisteia, que já virou Gui, Guilherme. Ô, Guilherme, me tira uma dúvida. Você fez clínica, né? Então você viveu uma experiência diferente da galera, mas eu queria saber como que foi entrar na terapia intensiva mesmo depois de já ser clínico. Você sentia super preparado? Foi uma coisa que foi um choque, foi um baque? E aí pode falar um pouco da experiência com a clínica, de virar residente de clínica e também de virar residente de UTI. Como é que foi? Que na clínica médica, pelo menos onde eu fiz, a gente era bem mesclado, né? Questão de ambulatório, de urgência e emergência, de enfermaria, então sempre foi bem mesclado. Aí a gente saiu um exemplo, ambulatório de reumatologia, de pneumologia, e acabou isso, a gente foi ali para só hospital, terapia intensiva. Então foi uma mudança assim, de ambiente, uma mudança de ambiente bem legal, assim. Mas também na residência de clínica médica, como eu falei, tinha urgência e emergência, sala de emergência, também estágio de UTI. Então a gente já se ambientava nesse clima, já teve alguns desafios, né? Alguns meses na terapia intensiva, mas depois que a gente intensificou ali foi na residência. Então, eu acho que para mim, o mais legal que foi de mudança foi isso. Lá na residência de clínica médica, ficava 1 mês na pneumologia, 1 mês na reumato. Agora na UTI não, é tudo o que a gente falou, todas as áreas ali num único paciente, então tem essa mudança, entendeu? A visão muda muito, e é no paciente crítico, né? No paciente grave. Diferente de um paciente ambulatorial, que está com a doença dele compensada. Então, o cenário muda ali. Animal. E a residência de clínica, com certeza, deu muita base. Eu acho que foi muito legal, assim, porque a gente já viveu rodízios na UTI, na sala de emergência, procedimentos, passar um catéter central, tu fazer já uma intubação. Essa responsabilidade compartilhada, porque às vezes tu precisa de um parecer de um especialista. Exato. E se tem ali uma medição de força entre áreas ali, vira um caos o cuidado do paciente, né? Então, tu desenvolve bastante habilidades políticas na clínica médica. Exatamente. Você como... Eu acho que, principalmente no primeiro ano de residência, quando a gente aprende muito isso, né? Ter jogo de cintura, lidar com as situações, saber ouvir, ouvir opiniões divergentes e saber lidar com isso. Então, acho que também isso aí além da habilidade técnica ali, eu acho que esse pessoal com as pessoas, eu acho que isso também, com certeza, contribuiu. E principalmente na UTI, que você tem
a visita multiprofissional, onde tem fisioterapeuta, nutro, psicólogo, a enfermagem. Então, esse jogo de cintura, você saber ouvir, saber se tem uma opinião que diverge da sua, você saber contornar a situação, expor a sua com argumentos e sem afetar ninguém ou alguém achar que você não está sendo legal com a pessoa. Então, também isso, a residência de clínica médica, a residência em geral, os 2 primeiros anos, no meu caso de clínica médica, deu uma bagagem também muito grande para você chegar mais preparado nesse jogo de cintura aí no primeiro ano de medicina intensiva. Faz total sentido. Me diz uma coisa, pode falar, João. Não, às vezes a gente não percebe isso, como é importante, né, da residência. A gente entra e soft skill, cara, acho que é o que você aprende no primeiro ano. Então, aprender a como se portar, ouvir outras opiniões e não ceder na sua, né, defender seu doente quando você acha que está certo. Tudo isso com... E também, se a outra pessoa falar alguma coisa que faz sentido, você ter a maturidade de abrir mão da sua própria opinião e ser humilde e aprender com a outra pessoa, né? Exatamente. A humildade, né, John? Nossa. Exatamente. Se tu não aprende a ser humilde na residência, algum exemplo vai te dar na cara, vai te forçar que isso aconteça, sabe? Então, cria casca. Exato, igual você falou, a gente chega com os 2 primeiros anos, a gente chega na residência da especialidade, né, no meu caso, chega com uma casca mais grossa, né? É chefe tentando te orientar para o melhor, mostrando para você que talvez o seu pensamento não seja o mais correto e tentar entender a situação de uma maneira mais completa. Então você chega com certeza com a casca mais grossa, com situações que você teve que contornar, e tudo pensando no melhor para o paciente. Esse é o produto final, né? Falando até de UTI, assim, né? Porque a gente está falando de casos complexos, né? Casos multifacetados e muito individuais. Então, gente, para vocês que estão partindo agora, acho que isso é uma dica para quem vai entrar na residência, tá? Às vezes a gente cria uma arrogância porque leu alguma coisa e acha escrito sobre pedra que é aquilo que deve acontecer para o teu paciente. Segura a emoção, saiba disso claramente, mas isso é uma das ponderações. Às vezes a gente não consegue chegar nessa terapêutica, às vezes não há disponibilidade, às vezes tem outras coisas que entram dentro da conta. Então, a maturidade de raciocínio, de saber tomar uma conduta, para aquele caso, apesar de ter pessoas com a mesma doença, mas vão ter condições totalmente diferentes, eu acho que é isso que faz um bom clínico, um bom intensivista, um bom pediatra. E é isso que a gente aprende na residência. Então, é importante a gente ir lá com a bola baixa no começo, ficar mais observando, sabendo das coisas, opinando com mais cuidado, e não sendo tão diretivo e até um pouco arrogante dentro do serviço multidisciplinar, né? Eita! Que isso, pesou, hein? Que isso, pesou, hein? Você fala por experiência própria, John? Só pra saber. Experiência observando os outros, né? Eu sempre tive muita tranquilidade de discutir. Falou com autoridade. Não, é que eu acho feio isso, né? Isso é muito importante. Eu tô zoando, mas isso é fundamental. E a gente vê muito, né? Opa. Animal. O Gui, às vezes a gente tá uma filosofada aqui. Eu percebi. A gente vai fundo aqui. Já teve saúde mental, que a gente ficou olhando pro horizonte, deu uma deprimida. Depois a gente falou, meu Deus do céu, a vida é isso mesmo. E o John, às vezes, dá essa olhada interior. E amigo do Zé, né? Do Zé, que é nosso cabeça aí do PS Medley. Viaja, que é uma coisa, do nada tá falando outra coisa. Vamos voltar pro podcast. Vamos voltar pro podcast. E a residência? Era puxada? Como que era dividido aí os estágios de cada ano? Qual ano que foi mais difícil? Qual estágio foi mais legal e qual que foi aquele que rola aquela pressão que tu tem que tomar cuidado? Conta um pouquinho como é que é a residência de intensiva do Einstein. Então, a residência sempre é puxada, né? Tem que ser puxado. Eu acho que isso faz parte do jogo. Para você crescer profissionalmente, pessoalmente, tem que te exigir. Então, a residência, quando eu fiz, né, que agora, como você falou, mudou acesso direto e mudou a duração. No meu caso, que eu fiz 2018 e 2019, que foram 2 anos, e o primeiro, e são rodízios que
são bem variados. Um exemplo, UTI geral, aí depois nutrologia, tá? Que é importante também legal. Essa questão da nutrologia dentro da terapia intensiva, tá? Terapia nutricional. Aí nefrologia, que a gente aprende a prescrever diálise, saber indicar uma diálise de urgência, tá? Aí neuro, saber lidar com um paciente neurocrítico, principalmente os decorrentes a um politrauma ou AVC hemorrágico, tá? Neurointensiva, no caso. Neurointensiva, geral. Então tem a UTI específica de neurocríticos, tá? Aí tem a UCO também, onde lidar com pacientes mais... Tecla SAP, unidade coronariana, galera. Coronariopatas. Então é bem variado, foi o que a gente falou. Eu acho que me atraiu muito na terapia intensiva, eu queria cardiologia durante toda a faculdade, mas aí durante a residência de clínica médica eu mudei para terapia intensiva por isso que me atraiu. Essa ampla variedade das especialidades dentro da sua especialidade, tá? Então esses rodízios foram bem legais. Aí a gente também rodou no politrauma, na UTI do trauma, no HC, foi muito legal também. E a UTI geral que juntava tudo e todos esses estágios que a gente rodava externamente, juntava também, era mais intenso ainda na UTI geral, tá? Porque a maioria dos serviços compõe só da UTI geral, não tem... São só serviços de referência que tem a UTI neuro, a UCO, a unidade coronariana. Agora, a grande maioria, âmbito Brasil, falando, é UTI geral, que vai estar tudo ali junto, né? Então, e eu particularmente, o estágio que eu mais gostei, eu gostei da questão de nefro-UTI, tá? O estágio de nefro-UTI foi bem legal justamente por isso. Você entender, prescrever uma diálise, saber indicar. Eu gostei muito dessa área. O politrauma também, o paciente do trauma é muito rico, né? Também é um paciente crítico, difícil de lidar. Então, também é um estágio que eu gostei muito lá no HC. Até vale muito a pena a residência nesses grandes centros. AIS, tem HC, Círio, são todas que valem Unifesp. Eu acho que é isso, porque eles te dão uma ampla variedade, te dão uma possibilidade de você ter o rodízio, ter o estágio em todas essas variedades de UTI, diferentes de algumas outras residências que a gente conhece, que você fica mais restrito ali na questão da UTI geral. Sim, sim. Tá. Vocês tinham UTI TX, pós-TX? Isso, também. Transplante. Perfeito. Desculpa. Transplante, pós-TX, hepático, renal, cardíaco, pulmonar bilateral. Nossa, eu passei assistindo, né, na clínica médica, eu achava muito complexo, muito instável tudo. Mudava o quadro clínico, tipo... Gravíssimo. Exato. Gravíssimo. E o paciente da UTI do transplante, é legal que você pega tanto pré, né? Um exemplo, o paciente que descompensou a insuficiência cardíaca dele, está na fila do transplante cardíaco, ele vai para a UTI, você tem que compensar esse doente, aí ele vai para o transplante cardíaco e volta para você no pós-operatório, no POI do TX cardíaco. Animal. Então, é bem rico, bem legal. Você pega o pré e o pós, também é um estágio que atrai bastante. É muito bom. Isso que você comentou é sensacional, né? A galera, isso é uma coisa para quem está ouvindo, prestar atenção. Porque se grande parte das residências só tem a UTI geral, não vai esperando que você vá ver trauma, você vai ver transplante nessas UTIs. Ela é geral, mas ela vai ver o comunzão, o mais geral, né? Tipo, o mais... não vai nesse grau de especificidade. Então, quem está aí buscando, você citou aí excelentes residências de UTI, muito versáteis, com uma amplíssima gama de locais de trabalho, de pacientes, perfis de pacientes diferentes. Então, galera, esteja você querendo fazer CTI, esteja você querendo fazer alguma outra especialidade, procure saber qual é o programa, que tipo de paciente você vai rodar, que estágios você vai rodar, porque senão você pode assumir que, não, mas eu vou fazer UTI, eu necessariamente vou ver paciente politraumatizado. E pode não ser, dependendo do serviço que você pode não ter contato com, não sei, um centro de queimados, ou um centro de trauma, ou qualquer coisa assim,
pode não fazer parte da sua grade. E aí, não que isso seja melhor, pior. Se você quiser, você vai ter que correr atrás disso por fora. Então, isso aí é muito bacana. Exatamente. Você procurar um programa completo que te ofereça isso que a gente falou, queimados, o trauma, o transplante, o neurocrítico. Então, isso só vai te deixar uma pessoa, quando você formar, depois de agora 3 anos, vai te deixar um intensivista mais completo, onde você vai vai precisar buscar menos depois de ter terminado a residência de terapia intensiva. Então, com certeza, avaliar o programa, os estágios, quanto tempo, onde você vai rodar, porque a maioria das residências você, um exemplo, roda no HC, roda na Paulista, você tem rodízios fora do seu serviço. Então, é importante você buscar isso também, ver quais estágios são, onde são, tá? Quanto tempo são. Então, acho que antes de ir lá se inscrever, assinar, pagar o boleto, eu acho que vale a pena fazer essa pesquisa. Fazer pesquisa com certeza. Essa é uma das residências que, se eu fosse fazer, eu ia escolher um serviço de muita ponta mesmo para fazer, porque envolve tecnologia, disponibilidade, a parte de dispositivos, né? Tu ter contato com ECMO, com diálise contínua, com outras modalidades que estão no topo da medicina, é importante, porque pode te limitar no final de uma formação, tu não saber fazer isso e tu ficar, sei lá, eu estou cabreiro de prescrever, sei lá, plasmaférese para esse caso, porque eu não consigo acompanhar minimamente a atuação desse dispositivo e as complicações que podem surgir em relação a isso, sabe? Então, complexidade, tecnologia, dispositivo, educação com uso de tecnologia, tipo ultrassom point of care para muita coisa. Isso são coisas que eu olharia, assim, fundamentais para escolher uma residência de intensiva, assim. Perfeito. Esse ponto que você colocou é isso mesmo. Um exemplo. Vou te dar um exemplo. Você faz a residência em um programa que não tem nenhuma ECMO durante os seus 3 anos. Aí você se forma como intensivista e um lugar de grande centro te oferece a trabalhar lá e, assim, principalmente agora no Covid, onde teve muita indicação de ECMO, né? Devido à insuficiência respiratória, refratária, etc. Então, a gente convida e tem várias... É rotina do serviço ter a indicação de ECMO. Você nunca lidou com isso. Então, você vai ter dificuldades de você lidar no seu dia a dia, encarar seu plantão. Tô com um paciente ECMO, o que eu faço? Como que eu vou dar seguimento nesse doente? O que eu vou monitorar? Quais são as possíveis complicações ali que eu tenho que avaliar? E se esse doente descompensar, o que eu vou fazer? Tudo. Então, é exatamente isso. Uma diálise contínua, você saber lidar com uma diálise contínua, ultrassom point of care, que a gente brinca que é o exame físico complementar do intensivista. Né? Não tem como você avaliar por completo o paciente se você tiver um ultrassom ali disponível à beira do leito. Com certeza isso só vai te complementar o seu raciocínio diagnóstico, a sua intervenção. Você vai fazer um exemplo, preciso fazer volume, aí vai lá, faz o controle com o ultrassom. Então, o ultrassom, além de diagnóstico, ele também guia na terapêutica e é de controle para ver se sua intervenção surtiu efeito ou não, se você estava pensando certo ou não. Então, o ultrassom ele serve hoje na terapia intensiva para todas as fases, desde o diagnóstico até na intervenção e acompanhamento da sua intervenção terapêutica, se foi o caminho certo ou não. Animal. Ô, Gui, deixa eu te perguntar. Você falou aí um pouquinho da residência. Como é que era a rotina em si da residência de UTI? A rotina, particularmente lá, a maioria dos serviços. A gente entrava às 7 da manhã lá no Einstein. Pegava o plantão? Isso, pegava o plantão. Perfeito. Pegava a aí passagem. Saía às 17, tá? Por quê? Porque lá no Einstein, principalmente, eles são bem rígidos com a questão de 60 horas semanais, tá? Então, era bem rígido isso. Era das 7 às 17, mas de segunda a sexta, mas só que nessa semana tinha os plantões. O plantão noturno, plantão de fim de semana. Tinha pós-plantão? Tinha pós-plantão, com Olha certeza. Só. Então, um exemplo. Se eu tinha plantão de quarta-feira, eu entrava às 7 da manhã, saía no outro dia às 7 da manhã, aí era 24 horas, mas aí eu tinha um pós-plantão na quinta-feira. De quantas horas?
O dia todo. O dia todo? O dia todo. Pô, que beleza. Olha, John. Só. Que isso? Que isso? Você tinha pós-plantão, John? Tinha na enfermaria. Na enfermaria. Eu também. Saía 24 horas do PS e ia pra enfermaria. E aí depois, à tarde, ambulatório. Exato. O pós-plantão era no... Enfermaria e ambulatório. Aí o ambulatório fazia assim. O que eu tô fazendo aqui? Coloca nem um zumbi lá. Tá errado isso, tem que ter, né? Lá eles são bem rígidos com isso, de mesmo cumprir a programação das 60 horas semanais. Parabéns, Aysen, é isso aí. É isso aí, that's how it goes. Ô, Gui, e aí me conta, tinha plantão de final de semana? Isso, aí tinha fim de semana, sempre assim, respeitando as 60 horas. Aí fim de semana também, entrava às 7, saía às 17. Aí dava em torno de um fim de semana por mês. Era isso que eu ia perguntar. E durante a semana tinha toda semana? Isso, um por semana. Um por semana, um por mês. Isso. 5 plantões por mês. Isso. Ano por ano. Não, brincadeira. Basicamente isso aí. Então, no final, tu deu 700 aqui. Entendi. Tá bom, então. E plantão fora, tu dava pra complementar a renda? E eu dava também, mas dava só 2 plantões por mês. Senão também ficava... Porque você tem que ter o tempo de estudar, né? Importante, então, né? Eu prezava muito isso, de ter ali o beira-leito, a prática da residência. Além disso, a residência oferece aula teórica, discussão de caso clínico, então também essa parte teórica ali, durante esse período das 7 às 17, também tinha todos os dias. Tinha tipo uma pausa na rotina e falar, galera, vamos discutir. Das 2 às 3 a gente vai discutir o caso clínico da semana. Bacana. Das 2 às 3 tem o journal, onde um residente vai apresentar um estudo clínico randomizado para a gente discutir a metodologia do estudo. E se o pau está atorando o pau lá na UTI, sei lá, 7 paradas ao mesmo tempo, o assistente que cuida com a equipe, o residente vai. Exato. Pô, bacana. Entendi. Bacana, hein? Isso é legal. Valeu, opa, boa. É isso aí. Não, isso é bem UTI, né? É bem UTI. Journal Club, discutir artigo, acho que é por isso que eu gostava tanto do ambiente da UTI. Todo dia tinha uma discussão teórica e, além disso, que, né, complementando o que eu estava falando, aí eu deixava 2 plantões só por mês extra para complementar a renda, né, em São Paulo. Mas para também reservar o período de estudo. É importante para você ter ali o seu período você está dentro do hospital, mas você tem que ter seu período em casa, fazendo a leitura, se atualizando, lendo artigo. Então isso eu acho que tem que ter esse balanço, não ter só ali um ou outro. Eu ouvi um mito quando eu fui prestar Einstein, que existia o famoso auxílio paletó. Isso é verdade ou é mito? Mito. É mito? Com certeza é mito. Tá, é mito. Galera, mais uma... É fake. Não conte com isso. Não conte com o auxílio paletó. Bolsa de residente habitual, nada muda. Se existia, o Guilherme nunca ganhou. Tá descobrindo agora também. Não ganhei. Pode ser que existisse, né, Guilherme? A comida é boa lá, é diferente. Comida é boa. Comida é top. Isso é importante, tá, gente? Exato. É importante, porque lá no Unicamp eu não gostava da comida do bandejão, parte da minha bolsa ia pra comida fora, tá? Ou tu vai cozinhar. John, você até hoje é assim, John. Até você hoje é chato com eu sou chato. A comida da USP a galera falava que é ruim, eu achava um banquete deliciosa. Então não ouçam o pessoal, é maravilhosa a comida do HC. Ô Gui, eu vou aproveitar que o John fez a pergunta aí do Einstein especificamente, e eu queria entender um pouco mais, porque acho que você é o primeiro convidado que a gente tem que veio do Einstein, John, se eu não estou enganada. Acho que não tenho certeza. Mas eu queria saber, do geral, e aí falando da UTI, falando da clínica, como é a experiência, você deve ter algum contato com os residentes de clínica, eu imagino, de fazer uma residência num hospital particular. Porque isso é uma dúvida que chega muito da gente. E aí o pessoal fala, mas eu vou pegar menos mão. Quais que são as implicações? Até porque muita gente vem de hospital universitário, vem de hospital público, ou fez estágio em hospital público, e aí tem essa dúvida do tipo, vale a pena? Como é que é? Com certeza, eu tive essa dúvida. Pois pra você ver. Então, assim, a residência de UTI, falando onde eu fiz, eu tinha essa dúvida com certeza, mas isso foi muito legal, que lá o residente coloca muita mão na massa, ele ajuda muito ali o dia a dia, tá?
questão de procedimento invasivo, lógico, sempre vai ter o staff do seu lado, sempre vai ter alguém junto com você para te orientar e para te guiar no caminho certo. Então, assim, procedimentos invasivos, isso muito legal, evolução dos doentes. Então, essa parte de mão na massa foi muito bom, entendeu? Foi mais do que eu esperava, porque eu tinha essa dúvida. Era um receio, tá? Na residência de clínica médica, o que muda da residência de UTI para a residência de clínica médica lá no hospital, a residência de clínica médica eles rodam muito fora nos hospitais que o Einstein gerencia, que nem o Hemoi-Mirim e o Vila Santa Catarina, tá? Então eles passam muito tempo fora, diferente da residência de UTI, que a residência de UTI a gente passa a maior parte lá mesmo, tá? Tanto é que eu morava lá na frente, moro ainda. Mas é justamente por isso que eu passava a maior parte lá, então eu morei por lá. Então, a residência lá, a maior parte é lá. Agora, não sei, essa mudança do acesso direto, eu acho que isso vai mudar. Tá. Porque, como a gente falou, o programa vai mudar esse primeiro ano, onde aí eu acho que vai ser parecido com o residente da clínica médica, da cirurgia geral, das áreas básicas, onde ele vai... Talvez até nesse primeiro ano, né? Isso, rodar mais nos outros serviços nesse primeiro ano. É porque tem uma senioridade também, né? Se eles se preocupam com isso, tipo, depois que você faz 2 anos de clínica, de cirurgia, enfim, você já tá mais esperto em relação à rotina de hospital, em relação a conhecimento de ética, né? Exato. Que é uma coisa que eles se preocupam muito lá, né? E sigilo de informação e tudo mais. Exatamente. Então, acho que provavelmente é um movimento que eles vão fazer mesmo, faz sentido. A gente vai descobrir como é que vai ser essa residência de 3 anos de UTI agora, né? Porque é o primeiro ano que tá rolando. Então isso vale. Quem tá ouvindo o podcast aí... Se junte com a gente nessa jornada. Não, é isso, por favor, venha. A gente tá... Inclusive temos alunos lá dentro do Einstein, dentro da clínica da UTI da USP. A gente também vai descobrir, acho que sempre que existe uma adaptação dessas, como foi na pediatria. Deixou de ser 2 anos, virou 3. Primeiro ano é sempre um pouco mais confuso, a gente não entende muito bem, e depois vai se organizando e a coisa se consolida e se organiza um pouco mais. Então, temos mais do que alunos, né? Temos Ana Caroline agora na UTI da USP. Pois a Ana K tá lá, né? Nossa professora, agora é R1 de UTI. Provavelmente com a galera aí também. São cenas dos próximos capítulos. Né? Todo mundo vai se adaptar. O que a gente falou, tanto o aluno, né? Que vai ser um residente diferente, quanto a preceptoria. Eu acho que todo mundo vai se adaptar aí. É novo para todo mundo. Isso é interessante. Vamos ver se vai mudar para melhor ou para pior. Né? Você que vai saber, Exatamente. Né? Você vai pegar as duas, duas visões, né? Exatamente. Vamos lá, Jô. A gente perguntar, junto e falar a pergunta junto, né? Quem vai falar primeiro? Não, eu ia perguntar, na realidade a gente tá falando de residência, foi assim, deu uma visão geral. Eu queria saber, Gui, muda muita coisa do primeiro pro segundo ano, em termos de carga horária? Não, carga horária é a mesma, só muda mesmo a questão dos estágios, dos rodízios. Que nem no primeiro ano você roda na nutrologia, no segundo ano você roda na nefrologia. Só isso mesmo, é só a complementação. E o TI geral com certeza tem nos 2 anos. Mas aí a complementação dos estágios vai titulando do primeiro para o segundo ano. Mas de carga horária não muda. O que muda mesmo é em relação a plantão. A carga horária de plantão do segundo ano é mais maleável do que o primeiro ano. O primeiro ano sempre é o mais... Sempre um pouquinho mais complicado, né? É legal até você ter citado a nutrologia. Eu fiz o meu optativo de clínica na Nutro, né? Era porque a carga horária era menor? Era. Será que era? Mas eu ia prestar onco naquele ano e eu sabia que a terapia nutricional era um item importante de prescrição. E tinha um racional que a gente não toca mesmo prescrevendo todo dia dieta lá na nossa prescrição de enfermaria e tal, né? E, cara, o universo de parenteral, de nutrição interal é incrível, incrível. Tipo, a nutrologia hospitalar, gente, se você vai prestar UTI, se você vai prestar uma área onde a nutrição é um tópico importante, 1 mês pelo menos façam, porque vai precisar. E muda toda a diferença. Ter segurança... Cara, eu não tenho... Se você olhar o que é uma nutrição parenteral, você nunca vai meter o teu bedelho e mudar nada. Nossa.
Nenhuma gotinha de água você vai mudar. Exato. Tá ligado? Exato. Porque pode virar mudar a osmolaridade, dar o caos. Não façam, tá? Mas vão atrás disso. Qual que é a tua visão sobre a Nutro, depois de ter passado? Então, eu, quando eu era da clínica médica, eu não tinha essa noção, a Nutro é a mesma coisa que assim, não tinha essa noção da importância, né, dessa complexidade que nem você falou, a parenteral é um mundo ali que você tem que saber o que você está fazendo, né? Então, depois que você passa no estágio da Nutro, você vê que você dá mais importância a isso, vê o quanto isso faz diferença no desfecho do seu paciente. Então, é algo complementar. Então, não é à toa que tem um estágio de nutrologia para você ter as noções básicas da terapia nutricional. E é isso aí. Eu acho que muda da água para o vinho mesmo. Quando clínico, eu não tinha essa noção. Aí, quando intensivista, é uma noção totalmente diferente. Animal. Ô Gui, teve algum caso que te marcou muito lá na UTI? Voltando aí. Vixe, vários. Eu vou contar um que não marcou, tá ligado? Eu acho que a UTI, ela é medicina intensiva, ela é tudo intensiva, né? Eu amei o estágio na UTI. Foi assim, eu tava até falando com vocês, todo podcast, ou Gui, pra você saber, eu falo que eu quase fiz, ou que eu pensei, ou que eu quero fazer tal residência. Mas dentro da pediatria, antes de eu seguir para a neuro, eu de fato considerei muito fazer UTI. Foi disparado o melhor estágio da residência. Eu era apaixonada naquela UTI pediátrica. E a galera toda falava, nossa, Joana vai vir aí 2020, Joana vem. Acabou que eu desisti. Por uma coisa que eu quero perguntar para você lá para frente, que é a qualidade de vida do intensivista. Acho que é importante a gente falar sobre isso. Mas, para pessoas intensas, a UTI é um excelente lugar, porque o envolvimento com a família é muito intenso, o envolvimento com o paciente é muito intenso. Como você falou, a tomada de decisão é rápida, o paciente é muito crítico. E as histórias que ficaram comigo me marcaram, assim. Eu tenho muita história também da UTI. Então acho que você também deve ter. Que nem a gente falou, como são várias áreas, sempre tem em alguma área vai te chamar a atenção. Uma que eu acho que na medicina é isso, né? Quanto mais jovem seu paciente tem um processo grave, eu acho que mais te chama atenção, né? Porque não é o habitual da vida. Então, o que eu lembro, assim, de cara, uma paciente do Amazonas estava em uso do antibiótico, de uma tetraciclina por tratamento de alguma doença infecciosa e fez uma hepatite fulminante. E teve que ir pro transplante hepático. Alguém trouxe esse caso, cara? Alguém trouxe esse caso pra gente? Pra gente? Foi? Esquecida. Um paciente jovem, que eu acho que era talvez para acne, tetraciclina, qualquer coisa. Isso, é. Fez hepatite fulminante. Fez. E jovem, assim, que eu digo 22 anos, 20 e pouquinhos anos. Eu falo, nossa, mais jovem do que eu. Você sempre fala isso. Pô, que não tinha nenhuma condição pré-mórbida, simplesmente hepatite fulminante. E fez transplante. E precisava do transplante. Nossa. Nesse caso, o desfecho não foi legal, que faleceu antes do transplante. Caraca. Então, eu acho que esses casos que marcam mais, né? Que nem paciente de politrauma, você vê cada história de como que bateu e causou uma hipertensão craniana, um sangramento intracraniano. Acho que são muitos variados, assim, Total. É tanto caso, é o que você falou, como é o dia a dia que você vê tanta coisa grave, que nem na sua rotina você está ali responsável por, na residência, a gente era responsável por 4, 5 pacientes em média. Então, esses 5 pacientes eram histórias, a grande maioria eram histórias que sempre te chamaram a atenção, sabe? Marcantes. Marcantes. Porque ali é o estado grave, então sempre vai te chamar a atenção. Então, pontuar assim, um que me lembra na cabeça é esse da hepatite fulminante, numa jovem que estava tomando um antibiótico ali para tratar alguma coisa tranquila e no fim teve um desfecho de vida. Aí. Ô Guilherme, isso que você comentou me fez pensar, como é que é essa carga emocional da UTI? Como é que você lida? É uma coisa que pesa, porque bem ou mal você tem contato com muito óbito.
com peso, é uma rotina pesada. Como é que é isso para você? Então, isso que você pontuou também, por isso que a residência pré-requisito, não digo só clínica médica, digo os pré-requisitos de cirurgia geral, clínica médica, neurologia, infecto, enfim. Elas já te dão essa bagagem também, para você chegar ali na residência de terapia intensiva já com essa carga emocional, com esse equilíbrio emocional, você saber lidar com as situações. Então, eu também tive essa vantagem do pré-requisito. Você já chega vacinado ali na residência de UTI. Com certeza você, durante a residência de pré-requisito, você já teve vários casos também que te chamam a atenção com um desfecho ruim, que você teve que lidar com a situação. Então, o pré-requisito ajudou bastante, tá? Então, o pré-requisito ajudou bastante. Mas, lógico, você chega na residência no R3, no meu caso, você tem que se complementar, se completar mais, porque vão ter casos diferentes, o serviço é diferente, a exigência das famílias é diferente, a cultura do lugar, né? A cultura do lugar, a equipe multiprofissional é diferente. Então, você tem que se adaptar. Tem que se adaptar e ter um equilíbrio emocional, fazer atividade física, sempre ter também sua atividade extra-hospital, para a sua saúde mental, para você, que isso é importante para dentro da sua residência. Para a sua evolução maior durante a residência, o seu extra-hospital é fundamental. Tem que ter isso. Tem que arrumar, sei lá, seus 30 minutos por dia, tentar dar uma caminhadinha, uma corridinha, jogar um futebol, ir no cinema, fazer o que você gosta. E saindo 5 da tarde dá muito bem, né? Pelo amor de Deus, né, gente? No meu caso, dá. Que isso. Que isso, tá tranquilo. Isso é uma coisa que a gente sempre pergunta. Qual que era a carga, a válvula de escape? Sempre não, mas a gente pergunta com alguma frequência. A válvula de escape, né? Pra você não pirar. Porque a residência é puxada. Tem os amigos, tem o esporte. No meu caso também sempre foi muito esporte. Mas isso aí é fundamental, né? Você tinha algum específico, Guilherme? O meu esporte. O meu esporte. Teu esporte? Qual? Corrida. E também o surf. Surf? Onde que tu surfa aqui em São Paulo? Não, eu vou pro Nordeste. Nordeste? Ceará, eu gosto do kitesurf. Ceará? Qual praia que é legal lá? Irado. Preá é legal, Preá. Fortim, Cumbuco, ali perto de Fortaleza, no Piauí, Barra Grande, onde tem vento, né? Então... Vocês já sabem quanto ganha o intensivista, que é muito bem, porque... eu vou lá desopilar no Ceará, surfando. Tá tranquilo, vou dar uma surfada. Vou de fazer boa. um snowboard no Chile. Tô sossegado. Tranquilo. Qual que era a tua válvula de escape, Joana? A minha, cara, eu tinha esporte, eu corria na praia também. Então sempre foi. Eu nem gosto muito de correr, mas eu gostava de ir para o mar. Era a principal válvula de escape que eu tinha. Então eu ficava lá, mesmo correndo meio longo, lenga-lenga ali, eu pelo menos ficava olhando o mar. E ler, John, sempre foi uma parada que eu sempre gostei muito. Ler e escrever. Nada de medicina, sempre né? Foi. Nada de medicina, não. Era uma parada, válvula de escape. Eu nunca fui muito sério, né? Você sabe. Então, geralmente, filme também eu gostava. Eu tô fazendo a Joana. Sua? Pode falar. A minha? Cara, a minha Cozinhar. era... Cozinhar. Cozinhar e vinho. Vinho, uma Até boa. que o vinho virou um problema. Aí eu tive que ficar só cozinhando e tal. Mas aí o que aconteceu? Como não eram muito boas os meus hábitos de construir resiliência, de fato, né? Burnout, né? Burnout tem no final do mês. Então, isso é importante. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria usado outros artifícios. Atividade física hoje pra mim é super importante, me ajuda total a me botar no eixo. E meditação também era uma coisa que eu fazia com menos frequência, mas hoje, cara, é animal. Necessário. Então, e aí, se tivesse muito estressado, parar de beber na hora. Porque é um tipo de hábito que ele vai puxando outros e tal. Não vai nessa onda de que é um caminho que não é uma boa. Daqui a pouco que exposição, vai puxando né? outros. O John, daqui a pouco o John tá embaixo do viaduto, sem calça, e é isso, né, John? Basicamente. Não, eu tô bem tranquilo. Mas resumindo, a válvula de escape é fundamental para o seu desempenho dentro da residência. É fundamental. A galera... Uma coisa que eu gosto muito, Guilherme, esse negócio de guardar 30 minutos do seu dia para você. Eu acho fundamental. O seu dia pode ser um lixo, pode ser um caos.
Mas, cara, tira 30 minutos, nem que seja para você tirar do seu sono, tira 30 minutos para você cuidar de você. Você vai ler um livro, vai fazer o que você gosta, vai ver um seriado, vai cozinhar, que é o caso do eu não sei. O Alexandre, ele me passou um conceito de resiliência que para mim é o que mais faz sentido. Que, por exemplo, você está num ambiente de residência, beleza. Todo mundo vai ser deformado, todo mundo vai sofrer pressão, porque o serviço é isso, né? E o que faz uma pessoa agir de maneira diferente? A resiliência é a capacidade de o que tu faz no teu tempo livre, que tu consegue voltar ao teu estado natural, que tu consegue voltar a atingir o teu equilíbrio, entendeu? Então, olhar para isso, cara, é cada vez mais urgente, porque cada vez mais tá tendo pressão dentro da nossa carreira, né? E isso muda total. Tem a ver com hábito de vida, tem a ver com autoconhecimento. Isso que falta muito na galera, assim, né? Então, olhando retrospectivamente, isso pra mim faz muito sentido. Exatamente. Viu como a gente vai viajar aqui? Estamos viajando. O melhor é que a gente já gravou um podcast hoje e a gente estava super direto, super... Aí mudou completamente agora, né, John? A gente agora tarde, né, cara? Fim de tarde, caraca, já tô saindo pra academia daqui 10 minutos e tá de boa. Zoeira. Ô, Gui, deixa eu te perguntar agora sobre mercado. Assim, como depois que você se forma intensivista, quais são as principais oportunidades que você tem? Quando você se forma, você tem a possibilidade de ser plantonista, né, médico plantonista, certo? Que a gente já se aventura antes mesmo da residência de UTI, né? Pelo menos você quando fazia residência de clínica, acho que a grande maioria já deu um plantão em UTI, né? Porque existe UTI e UTI também, né? Exato. Tipo, exato. E muda alguma coisa, Guilherme? Assim, tem UTIs hoje que só contratam intensivistas? Tem, sim. Legal. Grandes serviços, assim, principalmente particulares. Se você tem que ter a especialidade em terapia intensiva. Especialidade que eu digo é a residência, né, MEC, ou o título de especialista, tá? Então, grandes centros estão exigindo isso. Mas, assim, âmbito Brasil, essa não é a realidade, por quê? Porque falta profissional no mercado, né? A residência de terapia intensiva é algo novo, onde tem pouco profissional, se você pegar pelo tanto número de UTIs no âmbito Brasil versus o tanto de profissional intensivista de formação no mercado de trabalho, com certeza é um número deficiente. Então, por isso que não tem como. A grande maioria das UTIs no país pegam um médico que tem mais a segurança de trabalhar na UTI, dar o plantão e fazer o plantão. Lógico que esse não é o ideal. O ideal é o quê? Se é um ambiente de UTI, como a gente falou aqui, um ambiente de complexidade, do paciente no estado crítico, que precisa de técnicas, habilidades técnicas e habilidade emocional. O ideal é ter um especialista, né? Um especialista em UTI, mas nem sempre essa é a realidade, tá? Mas assim, os serviços grandes centros, a exigência para você prestar, tem grandes centros que tem processo seletivo para você fazer parte do time da UTI, para você dar plantão na UTI. Então, você tem que apresentar a sua especialidade, o seu título de especialista. Mas, âmbito Brasil, não. E, com certeza, isso muda, né? Você ser um especialista. E eu me comparo, que eu dava plantão quando era residente de clínica médica, eu dava plantão em UTI. Me comparando hoje num plantão como intensivista, obviamente, quando era um residente de clínica médica, não tem comparação. Total. Né? Em relação à segurança, as suas condutas, então a experiência, então é incomparável. Então você tem a possibilidade, quando você termina a residência, em ser um médico plantonista, né, com qualidade, e também médico diarista. Tá? O médico diarista é aquele que tem um plantonista do dia, um exemplo, das 7 às 19, aí passa o diarista no fim da manhã, onde ele vai fazer aquela visita com a equipe multiprofissional, o médico, fisioterapeuta, enfermagem, nutrólogo, psicologia, e vai fazer o plano terapêutico do dia para o paciente. Então, o diarista é o que junta todas as cartadas e monta o plano para o paciente naquele dia, e também o diarista é o cara que vai lidar com a família, vai fazer a conversa com a família,
e traçar os planos também com a família. Então, tem o médico plantonista, que é aquele do horário das 7 às 19 ou 19 às 7, do diurno noturno, e tem o médico diarista, que ele seria o referência, onde os problemas vão para ele, e ele vai traçar o plano do dia para o paciente, e ele vai gerenciar os conflitos, qualquer intercorrência. Tá? É o rotina. Então, isso, é né? o rotina, exato. Perfeito. Então tem essas duas possibilidades. Isso. O diarista é o rotina. Tá? Aí, lógico, aí você pode ir para a área mais administrativa, o coordenador da UTI, o gerente da UTI, supervisor. Também é bastante comum, né? Isso. Muitas pessoas começam na assistência, como médico plantonista, diarista, depois de um ano pegando experiência e dando toda essa assistência durante alguns anos, ele pula para a parte de gestão da administrativa, onde vai ser outros planos. Né? Protocolo, indicador, organização. Exato, aí é mais né? Isso. Aí muda um pouco. E interessante também que tem residência de UTI que tem essa parte de um mês na parte de gestão. Que é interessante, né? Porque se você vai para um interior aí do Brasil e tu é a referência da UTI daquela cidade, eventualmente tu vai ser escalado como gestor também naquele local. Né? Exatamente. Interessante, gostei. Bacana. Quando eu estava prestando, na época, eu lembro que a Paulista, a Unifesp, tinha esse um mês ali da parte de gestão, você ficava acompanhando essa área. Eu achei bem bacana. Legal. Um tópico que eu acho que vale a pena a gente explorar até um pouco mais, eu queria até ouvir a opinião da Joana, é o lance de médico não intensivista tocando TI, né? Que tu falou ali, tu deixou claro que há uma diferença gritante, né? E é um assunto meio polêmico, né? Porque a galera, assim, tem de tudo, né? Tem de tudo. A minha opinião a respeito, sei que ninguém pediu, mas eu vou dar a minha opinião. É do tipo, cara, tenha muito bom senso. Tenha muito bom senso. Não é porque tu tem a possibilidade de trabalhar num lugar que tu deve trabalhar naquele lugar, tá? Então, por exemplo, minha referência, tá? Eu sempre me considerei um bom estudante. Como recém-formado, não tinha a mínima condição de pegar qualquer tipo de UTI. Por quê? Porque tu é o médico de ponta, então se deu um problema no PS, eles não conseguem resolver lá e eventualmente eles vão chamar quem? Via aérea difícil, vamos supor, anestésio ou intensivista. Então, saber que tu não consegue dar assistência para todo o restante do hospital, do ponto de vista de paciente crítico, bota a mão na consciência, né? Agora, existem UTIs e UTIs. Existem UTIs de baixíssima complexidade. UTIs no qual a minha experiência como clínico na enfermaria da Unicamp, que a gente tinha, sei que é errado, mas era o que tinha lá, tipo, às vezes 6 pacientes intubados na enfermaria, porque não tinha vaga. Pô, você tem uma noção de manejo de paciente crítico saindo da residência de clínica. Então, uma UTI de menor complexidade, porque a gente vê, principalmente saindo de um hospital terciário, você sai com mão com um paciente crítico, obviamente com limitações, né? Mas algumas UTIs eu tranquilo para pegar. Por exemplo, eu saí de plantão em uma UTI de pós-operatório de ortópia, onde todos os pacientes estavam sentados comendo, era simplesmente uma coisa tranquila. Eu peguei em um ano dando plantão lá só um entubado, super tranquilo também. Beleza, eu sabia onde que eu tava pisando e sabia que se precisasse de recurso, pô, sei passar marca-passo, sei passar central, sei manejar ultrassom point of care, sei manejar droga vasoativa e sedanalgesia. Beleza, eu tinha um hall de competências ali que pedia, no máximo, tava sobrando competência para exigência. Agora, vou eu lá pegar uma UTI que tem ECMO, que tem paciente, sei lá, UTI do ICESP. Vou fazer concurso lá como clínico? Claro que não, sabe? Porque eu sei que falta competência em relação a isso. Então, vai vendo até onde capte as competências que aquele perfil de pacientes e perfil do que aquela UTI recebe, verifica como que tu tá em relação a essas competências. Cara, não se mete num negócio que tu vai ficar devendo, porque as pessoas vão contar que tu tá sabendo e que tu tá se responsabilizando por isso. Então, essa é a minha opinião, assim. Tem que ter bom senso. Tem que ter muito bom senso. E o trabalho do médico intensivista é muito superior ao trabalho do clínico, do recém-formado, então a gente tem que saber que está ocupando um espaço que tem defasagem de mercado, mas não necessariamente deve ser ocupado, né? Minha opinião, tua opinião, Joana? Faz sentido o que eu falei? 100%. Total. Concordo 100% com o que você falou, John. Acho que, para acrescentar, você está falando da sua experiência como clínico, né? Sim. Então, para pensar assim, cara, será que a gente como recém-formado, pô, tem vezes que a gente sai
acabou a graduação, você mal sabe prescrever coisas básicas, prescrever uma amoxicilina, prescrever um anti-inflamatório. Quem dirá prescrever um dripping? Eu vou prescrever aqui uma adrenalina em dripping. Não, mano, não vai. Você não sabe nem diluir o negócio, você não sabe nem montar o equipe. Aí a enfermagem vai perguntar para você, como que o senhor faz, doutor? Como é que você quer que eu dilua? Cara, não sei. Então, assim, não é só olhar, eu vou olhar o aplicativo, vou catar aqui no UpToDate rapidinho. Tem muito mais expertise além disso. Eu achei lindíssimo, né? No ano que eu fiz a prova de residência, eu fiz 2019, Guilherme, é da Neuro, né? Uhum. E aí no HC, 2020, né? Entrada em 2020. E no HC a questão da prática foi evoluir um paciente de UTI. E aí eu saí, cara, eu achei a prova linda. Eu falei, nossa, tranquilo, porque eu gostava muito de acabar de rodar na UTI, então eu tava muito assim, safo. E eu vi a galera tirou só nota, tipo, não sabia por onde começar, não sabia olhar um balanço e entender o que era um balanço acumulado, o que era olhar o controle das últimas 24. Então, eu acho que, somado a isso que o John falou, depende um pouco da sua expertise. Então, tem alunos de faculdade que rodaram, 3 anos numa UTI. Se tá tranquilo, se a rotina, cara, é uma rotina firmeza, é uma rotina ali que você sabe que você não vai ficar na mão, e quer pegar um plantão em dupla na UTI, não vejo, onde você sempre trabalhou alguma coisa, bicho, aí vai realmente da consciência do bom senso de cada um. Eu, como pediatra, não pegava plantão de UTI PED, justamente pelo ponto que você comentou, John, você é referência do hospital. Bicho, se chegava uma criança precisando ser entubada, e na pediatria isso é ainda mais crítico, porque não é recorrente, não é comum, a gente não pega uma mão de intubação tão boa quanto um clínico. Então, se chegasse, é uma intubação que é mais difícil, é uma intubação que a gente é menos acostumado. E aí? Ia ficar na minha mão? Eu vou entubar a criança lá, difícil intubação? Mano, não vou. E o pior é tu não ter a competência, se sentir responsável e ali tentar ajudar e não sabendo e atrapalhando ainda mais o fluxo do serviço. É muita responsabilidade, gente. Eu não queria passar por isso. Então, nem recém-formada, nem pediatra já. Então, eu acho que... Outro ponto que você comentou, Guilherme, super importante. Cara, prescrever diálise, manejar diálise, uma coisa simples, entre muitas aspas. É uma coisa comum, digamos assim. Uma coisa que a gente vê todo dia na UTI. E eu não peguei mão disso na pediatria. Com um manejo bom de diálise, eu não peguei. Então, assim como o recém-formado também não tem, assim como eu não sei nem se um clínico tem um manejo adequado. Pois é, então... Eu sei os esquemas básicos que eu passei na Nefro, foi um mês bem pesado e bem articulado, mas assim, tenho coragem para alguma... Não, claro que não. Então a coisa não é tão longe, eu não preciso falar de... eu não estou falando de uma ECMO, eu não estou falando de um BIA, de um balão intraórtico, eu estou falando de diálise, que é uma coisa muito mais básica e comum numa UTI do que essas coisas de ponta. Então, minha opinião é... Fica a dica, né, gente? Vamos lá. Fica a dica. Gui, quer falar? Não, acho que é isso aí. Vocês já falaram tudo. É ter responsabilidade. E saber onde você está pisando. Que além disso, além de, para você, responsabilidade, que você está lidando com vidas, né? Você está lidando ali com pai de família, mãe de família. Então você tem que ter essa responsabilidade. Pô, eu estou assumindo algo que eu não estou preparado e não estou propondo o melhor para aquele paciente, para aquele pai de família. Então, eu acho que é responsabilidade com você e com o paciente. Boa. Total. John, faça a pergunta final. A pergunta final é... Não. Eu acho que tem... Só uma pergunta antes que eu queria fazer. Existe alguma na UTI, assim? Tipo, não, agora eu vou fazer neurointensivismo, agora eu vou fazer isso? Ou, a princípio, acabou a residência, a galera geralmente para ali o ponto de formação? A maioria para, né? Entendi. Mas aí você tem a possibilidade de fazer um fellow, um exemplo, quero... Mas assim, alguns lugares que tem, quero fazer um fellow de neuro-UTI, você pode, tá? Tem lugar onde te oferece isso. Quero fazer núcleo, pode também. Então, quero ir mais para coronariana, tá? Pode, transplante. Então tem essa possibilidade, mas isso falar para você, a grande minoria que vai também para fazer esses fellows. A grande maioria que termina a residência geralmente
já começa a assistência Atuar. e vai tocando. E atuando na assistência, quanto, em média, ganha um intensivista, assim? Depende do tanto que você trabalha. Ah, Saiu pra bota gente. aqui Bota assim, uma média que tu vê, assim, de uma maneira geral, assim, Ó, sabe? você trabalha... Bota um range, não precisa colocar aí o coisa. Bateu o assim. martelo. É, bateu o martelo. Assim, falando Só pra como dar uma ideia de mercado. plantonista, tá? Você acaba a residência um número razoável. Você dá 3 plantões por semana, tá? 3 plantões por semana, tá pagando em média, assim, falando geral, tá? Âmbito geral, 1.500, 1.600. Por plantão. Por Tá. plantão. Limpo. Então, isso, Então, 1.500 eu acho um número razoável. Vezes 3, 4.500, vezes 4 semanas, 18. dá uns 18, assim. 3 Pô, pra plantões, viver surfando lá no Ceará, né? Tô Tá, três pra ir surfar no Ceará, Tô pra ir Tá. surfando no Ceará, Tá. entendi. Mas aí tem lugar que fala, ó, você vai, te oferece para ser diarista de segunda a sexta e, um exemplo, 2 fins de semana no mês, te paga um exemplo, 20 mil. Aí tem essas variáveis. Façam as contas, 3 vezes por semana, compra isso, ganha 18. Ou de segunda a sexta e 2. Mas o diarismo que eu falo, rotina, um exemplo, ele chega lá, chega às 10 da manhã, faz a visita. Chega às 10? Um exemplo, em torno de 6 horas trabalhadas, então ele é a metade. Entendi. Entendeu? Entendi. Então o plantonista são 12 horas. O diarista, ele não necessariamente precisa ficar às 12 horas lá? Não. Em Caraca. média, 6 horas. Tu sabia disso, Joana? Óbvio. Eu não sabia? Porque tem um plantonista lá. O diarista fica geralmente a metade, 6 horas. Mas o diarista, ele tem que estar muito mais disponível quando está em casa, né? Então, pode ser que o plantonista ligue. Deu algum pepino, ele que vai resolver. Quebra de escala, eu não sei quem que organiza, mas em alguns serviços é o próprio diarista que, o plantonista não pôde ir, o diarista vai. Tem paciente muito complicado, ele tem muito mais disposição, é quase como um sobreaviso ali. Contínuo. E ele é a referência, né? Ele é a referência também técnica ali do caso. Do dia, né? Legal. Por exemplo, segunda a sexta ele é a referência ali. Então as buchas, tá com dificuldade técnica ou, sei lá, deu algum problema com a equipe multiprofissional. Vem que o filho é teu. Ou com família de paciente, ele que vai ter que resolver, vai ter que assumir, matar no peito e resolve. Tu é a ponta, resolve. É isso. Tem alguma pergunta que a gente não fez que tu queira responder? Essa é boa, essa é nova, eu acabei de colocar. Essa é nova, você criou agora, John, gostei. Às vezes a pessoa tem alguma coisa pra trazer. Alguma coisa que a gente não perguntou que tu fala assim, isso aqui vai gerar valor pra quem tá querendo fazer intensiva e eu gostaria de falar. Ou um último recado final aí pra galera que eu acho que o último recado, um recado final é esse. Eu acho que a gente vai começar assim e terminar assim, do futuro residente em UTI, ele saber ele escolher onde vai fazer. É aquilo que a gente falou, ele conhecer o programa, saber onde ele vai rodar, carga horária, uma coisa muito importante, sempre o que eu fiz e recomendo, sempre antes de, um exemplo, você passou em tal serviço, foi aprovado, pega o contato do residente atual lá, manda um WhatsApp para ele, pergunta quais são os prós, os contras. E sempre é isso, todo serviço vai ter pró e contra, tem que colocar na balança e ver se tem mais pró ou contra. Não tem um serviço, só tem pró. Aí, se só falarem coisas boas, tem alguma coisa errada. Sempre coloca um pé atrás, assim como na medicina, né? Então, sempre faz contato com o residente, alguém você vai conhecer. Pergunta, vê se você consegue algum contato com algum chefe, um preceptor, vê quais prós, contras, coloca na balança se isso vai te suprir, se isso vai tá de acordo com o que você planeja e escolhe. Não adianta também dar tiro cego em tiroteio. Vou prestar aqui, ali, fazer umas 10 provas. Não, seleciona, vou fazer ali 3 provas, 4, mas se eu passar nesses lugares, com certeza eu vou fazer. Foi isso que eu fiz, eu selecionei 3 lugares e fui fundo neles. Plano A, né? A pessoa que tem plano A, B, C e D, ela não toma uma decisão pela própria vida, né? Porque aí... A gente fala na mentoria, né, galera? Exato.
Porque aí o planejamento, você vai ser feliz, porque você passou onde você queria, você vai se desenvolver mais, você já chegou no lugar já conhecendo os prós e contras, então você já vai sabendo onde você está pisando. E um exemplo, se você passou em um lugar, aí o residente lá coloca mais contras ao invés de prós naquele lugar, e você fala, pô, será que eu vou escolher aqui? Então acho que passei aqui, beleza, mas eu acho que eu não vou para cá, eu vou para cá. Então é isso, colocar sempre na balança, escolher com calma, conversar com as pessoas. Tá? Eu acho que esse é o principal, escolher onde você faz. E é isso, o TI, você tem que pegar um serviço onde vai te oferecer a maior gama de pacientes, de casos diferentes, associado à tecnologia, onde você coloca a mão na massa e tenha mais discussões, carga teórica também, isso é importante, é complementar, e que te ofereça também onde você tem um tempo para estudar, que você não fica tocando só o serviço, onde você tem seu tempo para estudar, fazer sua atividade. Então, acho que é todo um complemento, você tem que analisar como um todo, não se pegar também só em nome de instituição, e sim ver onde você se adequa, vai se adequar melhor e escolher ela visando o todo. Eu acho que a probabilidade de você sair melhor formado e ser feliz onde você fez é muito maior. Foi o que aconteceu comigo. Baita mensagem final, hein? Entregou 100% de valor. Guilherme, obrigado. Passou rápido, hein? Obrigado. Muito obrigado. Voou. E acho que a gente até estourou o tempo. Mas foi animal. Ô Gui, você comentou da galera procurar pessoas que estão nos serviços. Tem algum lugar onde a galera possa te encontrar? Você tem Insta, tem alguma coisa ou não? Tem o Instagram. Pode adicionar lá, mandar mensagem ou telefone também. Quer passar o @, do Instagram? Não, o telefone é demais, né? Ô pessoal, pelo amor de Deus. Faz primeiro contato pelo Instagram, né? Eu não ligo mesmo. Porque às vezes é mais fácil ali no WhatsApp do que no Instagram. Aí chega, né, o Guilherme mandando pra gente, seguinte, tem 700 mensagens no WhatsApp. No dia que o episódio foi publicado. Como é que a gente lida com isso? Tem que mudar de número. É igual quando sai no Round 6, né? Saiu lá no cartão atrás, né? A coisa da coreana, daí lá. Pois é. E a coreana recebendo 5 mil ligações por dia. É isso. Quem dera, um dia a gente chega lá, John. Boa. Não, o Instagram é @Guilherme Benfati, B-E-N de navio, F-A, 2 T's e 1 I. Aí pode adicionar lá. Fechou. E a gente conversa, se quiser minha opinião sobre o serviço, que eu puder ajudar, puder dar minha opinião sempre baseada em alguma coisa, nunca vou dar uma opinião assim, sem saber do que eu... Porque eu quero. Falo, exato. Não, porque eu gosto desse lugar. Não, eu acho que a gente tem que ser sincero, transparente. Animal. Obrigado demais pelo seu tempo, por ter vindo. E é isso. Obrigado a podcast vocês. De alto valor. Eu acho que para quem vai estar em dúvida aí, ou para quem conhece alguém que vai prestar intensiva, tem muita coisa de valor nessa mesa, muita reflexão bacana. Eu acho que a gente conseguiu palpar exatamente o que precisa ser visto antes de decidir por uma residência intensiva, né? Aqui sim, a formação ela faz total diferença na qualidade do profissional que você vai ser, né? Não tem questionamento em relação a isso, né? E aí, Jô? Baita podcast, hein? Gostei também. E agradeço aí vocês de coração pelo convite e parabéns pela iniciativa. Top demais. Quando puder contribuir, sempre vou estar à disposição. Obrigado mesmo. Massa, valeu. Galera obrigado. Já sabe, temos outros episódios do Finalmente Residente saindo aí nas próximas semanas. Tem os episódios anteriores. A gente já fez de quase todos os acessos diretos, João. Não tenho certeza de quando esse podcast vai sair. Mas se não fizermos todos até o final dessa temporada, a gente vai fazer de quase todos. Tem algumas de acesso aí com pré-requisito, né? Vindo aí no forninho. Sim, temos. É isso. Onde a galera encontra a gente, João? Encontra a gente na Não, brincadeira, no @medway.residência médica. Deixa eu fazer meu publi aqui, por favor. @medway.residência médica e @psmedway. E também você consegue ouvir o Finalmente Residente em todas as plataformas de que, Joana? Essa parte eu nunca sei. Reprodutores de áudio. Reprodutores de áudio. Spotify, Deezer, Apple Podcast. Mais 2 aí, Joana. Que eu sei que tu estudou isso daí. Google Podcast. Eu não sei o que mais, gente. Yahoo Mas a gente Podcast. tá aí. A gente tá aí. Yahoo Podcast.
É isso aí. E no nosso site, você também encontra a gente no nosso site. Se você digitar Podcast Medley, vai aparecer tanto o nosso Finalmente Residente no Google, quanto o Projeto R1 São Paulo, onde a gente compartilha as principais dicas de prova, de estudo, de organização, tudo lá dentro do Projeto R1. Outra fase e outro rolê, Projeto R1. Outra fase e outro rolê. Não é não, John? É isso aí. Fechadíssimo. Galera, beijo, valeu! Tchau, pessoal. Valeu!